Irmãos, a mensagem de hoje é: o dia é incerto. Preparados? E o texto que nós vamos meditar, a princípio vamos ler o Mateus 25, dos versículos 10 ao 13, mas nós vamos meditar no texto deste mesmo capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Mas inicialmente iremos ler estes versículos. Mateus 25, versículo 10 ao 13. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Essa parábola contada por Nosso Senhor, ela nos traz e quer nos trazer o entendimento, a nossa mente, palavras de profunda advertência. E Jesus faz isso. Essas advertências, quando ele também conclui seu sermão do monte, lá no capítulo 7. A advertência aqui muito similar, nesse mesmo Evangelho de Mateus. E nada em todas as falas de Nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos ter como algo de forma extraordinária, mas também assustadora, como as suas sérias palavras, quando lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, que momento aterrorizador será para muitas pessoas no grande dia, quando o Senhor voltar. Quando pensando estes que são de Cristo, mas irão atestar que isso não é verdade diante dessas palavras e palavras de Nosso Senhor. E, portanto, o propósito principal dessa parábola é enfatizar o quão é importante estar preparados, ou estarmos preparados, para a vinda do glorioso noivo, o noivo da igreja. E essas 10 virgens, elas representam a igreja à espera do fabuloso e maravilhoso retorno de seu Senhor. E dentro desta igreja, existem aqueles que estão preparados e os que não estão preparados. E dessa forma, aqui nesse texto, Jesus ele enfatiza a necessidade
de uma preparação para a sua vinda. Nesta parábola, nesta porção sublime e preciosa do Evangelho, aqui haveremos de encontrar, mais uma vez, verdades gloriosas e sublimes. Verdades essas que haverão de nos fortalecer ainda mais e em esperança. Assim como também eu oro e creio que todos nós haveremos de orar a Nosso Senhor para que estas palavras, elas venham despertar em nós, pelo menos sobre essas 3 verdades que iremos discorrer aqui nessa mensagem. Verdades essas muitíssimo solenes, ou seja, muitíssimo sérias. E a primeira verdade é quanto à espera do noivo, pelo convite de Jesus à vida eterna. O versículo 1 diz assim: em reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. E, meus irmãos, como sabemos, a parábola das 10 virgens compara o reino dos céus a uma festa de casamento. E as virgens aqui citadas nesta parábola, elas participavam de uma festa de casamento, festa essa às quais não eram convidadas comuns, mas elas foram convidadas também a participarem de forma direta na celebração como ajudantes, como auxiliares. E naquele tempo, no mundo antigo, as amigas da noiva seguiam para a casa dela para de lá juntas esperarem a chegada do noivo. Ninguém sabia exatamente o momento em que o noivo chegaria. Porém, assim que ele chegasse, dava-se então início a um cortejo glorioso da casa da noiva até a casa do noivo. Tudo bem, mas qual o significado desta parábola narrada por Nosso Senhor? Evidente, queridos, que o simbolismo aqui aponta às bodas do Cordeiro que haverá de ocorrer no fim dos tempos. Como tem Apocalipse, capítulo 19, dos versículos 7 ao 9, quando enfim ali Cristo virá buscar a sua esposa, a sua igreja. Como fala em Efésios 5, 25, até o versículo 32, do 25 ao 32. Assim como também Apocalipse, capítulo 21, fala no versículo 2 e também no versículo 9. Então, Nosso Senhor, ao falar sobre estas virgens, ela está falando das pessoas que professam fé em seu nome. Mesmo que essa fé seja uma fé superficial e completamente externa. Mas são pessoas que se consideram cristãs e também consideram-se discípulos de Cristo. Entretanto, embora todas as 10 virgens tivessem saído ao encontro do noivo, porque assim elas fizeram, elas foram ao encontro do noivo, contudo, havia entre elas uma grande e enorme, considerável diferença. E diferença essa que, ao final, iria fazer toda a diferença. E esta diferença se mostrará também entre os membros da igreja
visível, a igreja que conseguimos enxergar, não a invisível, mas a igreja visível, espalhada em toda a terra. Essa diferença vai se mostrar também entre os membros dessa igreja. E essa diferença ficará exposta exatamente no grande dia, mediante o Cordeiro. Não é agora, mas quando as trombetas tocarem e Jesus voltar. Então, certa vez Jesus falou sobre, e nós já ouvimos essa parábola também, a parábola do trigo e do joio. Jesus falou sobre essa parábola, contou também a nós, nos deixou em seu evangelho. E ele fala que o trigo e o joio, eles crescem e ocupam o mesmo lugar, o mesmo campo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. E assim, da mesma forma, havia trigo e joio no meio daquelas 10 virgens. Como também há trigo e joio dentro da igreja visível, da igreja que está aqui na terra. Portanto, a primeira verdade que aqui esse texto vai nos passar é quanto à forma que esperamos o noivo, dado o convite que nos foi feito por Jesus à vida eterna. Convite esse que um dia nós abrimos a boca e dizemos: Senhor, eu aceito esse convite, eu irei. Já a segunda verdade é quanto a Jesus em sua segunda vinda. E nessa segunda vinda ele vai encontrar uma igreja que está misturada. O versículo 2 diz assim: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Então, querido, todas as virgens que saíram ao encontro do noivo, temos exposto aqui, como há pouco falamos, uma diferença. E a diferença, eu já falei, que é grande. E ela não é só grande, ela é vital. O texto diz: 5 delas eram insensatas. E a diferença no restante é que as outras 5 eram prudentes. E a tradução das palavras gregas no que tange insensatas e prudentes, a tradução é, para insensatas, a tradução é estúpidas. E para prudentes, a tradução é sensatas. E de fato eu não vejo problema de aqui chamarmos essas virgens insensatas de estúpidas. Até porque a estúpida aqui, a palavra estúpida aqui não tem aquela forma pejorativa, de ofensa, de estupidez no que tange grosseria, ou de estupidez no que tange tais coisas tais como essa. Mas a estupidez aqui está na capacidade de discernimento, de entender. Então, ao mesmo tempo que eu não vejo chamar as insensatas de estúpidas, não vejo também exagero de entender que ao menos metade da igreja visível é composta por aquelas a quem Jesus chama de insensatas. Ou seja, a quem Jesus diz, traduzindo, de estúpidas. Daquelas que não têm discernimento. Daquelas que não têm entendimento. Mas eis aí a questão. Por que a metade das virgens deveriam ser chamadas de estúpidas e outra metade de sensatas? Aí Jesus vai nos explicar, e vejamos o que ele disse.
Versículo 3 e 4. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Conseguiram discernir isso. Eis a resposta de tamanha estupidez, de falta de entendimento, de pensar e de conseguir discernir. Porque de fato nós irmos a uma cerimônia de casamento completamente desprovidos de tudo quanto é necessário para desta cerimônia participar, de fato é insensatez. Eu fui convidado para ir e participar. E naquilo que tange necessário para participar, eu não considero. É insensatez, é estupidez. Então a igreja nominal, ela é comparada a 10 virgens que, tomando suas lamparinas, se dispuseram em ir ao encontro com o noivo. Entretanto, somente 5 das 10 tinham óleo suficiente para manter a chama viva, a chama acesa. E estas eram as virgens prudentes ou sensatas. As virgens insensatas não haviam levado óleo. É como tivessem com lanternas eletrônicas, né? Creio eu o nome para isso. E lá precisariam acender essas lanternas, mas levaram as lanternas sem pilha, sem bateria. O que vai mostrar aí essa completa estupidez. Então, na igreja visível, todos os seus membros, na visível, aqui está aqui na terra, todos os membros de uma igreja, eles são batizados em nome de Jesus Cristo. No entanto, nem todos de fato ouvem a voz de Cristo e o seguem. São batizados, mas não ouviram a voz do Senhor e tampouco o seguem. Ou seja, professam ser cristãos, mas não são o que de fato professam. Então aquelas virgens estavam dispostas a levar suas lamparinas, contudo, nenhuma disposição existia em levar na outra mão um depósito com óleo. E aí está exatamente a falha vital na vida dos que afirmam ser cristãos, a saber, a falta de óleo da graça de Deus, ou seja, o habitar do Espírito Santo, e assim possamos caminhar como cristãos de forma prudente, e isso do início ao fim, até o último dia. Então as virgens insensatas eram muito semelhantes às virgens prudentes. O que uma tinha, a outra também tinha. Todas elas tinham lamparinas na mão. Exceto o principal e mais vital de tudo para participar das bodas. O habitar do Espírito Santo pela fé em Cristo. Não tinham. Ninguém pode ser salvo por uma simples profissão de fé. Ninguém pode ser salvo por uma simples oração de confissão. E diante desta parábola, de fato, Jesus está falando sobre a diferença entre cristãos nominais e cristãos genuínos.
Na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, Paulo ali ele vai expor sobre o verdadeiro e sublime amor bíblico. Onde vemos ali Paulo falando no início da carta de pessoas completamente desprovidas desse amor. Mas essas pessoas, ao tempo que eram desprovidas desse amor, elas também eram capazes de falar em línguas de homens e de anjos, né? Está lá, no início dessa carta, Paulo a falar disso. Essas pessoas desprovidas desse amor bíblico, elas eram capazes de renunciarem os seus bens para o exercício da caridade, para doar tudo aos pobres. Paulo fala isso. Elas eram capazes também de terem o dom de profetizar, de pregar, de serem dotados também de muito conhecimento, digamos, no que tange aqui as coisas de Deus, as coisas teológicas, capazes de serem doutores teólogos, mas não tinham a provisão desse amor em si. Essas pessoas seriam capazes de fazerem coisas extraordinárias, como lá em Mateus 7, aqueles que chegaram, Senhor, Senhor, diante de Jesus, não pregamos em teu nome, não expulsamos demônios, não oramos por cura. Fizeram coisas extraordinárias, contudo desprovidas deste amor bíblico. Inclusive essas pessoas desprovidas desse amor bíblico, Paulo fala lá que elas eram capazes até de entregarem suas vidas, de se entregarem à morte. Então tais pessoas podem fazer todas essas coisas maravilhosas, mas ainda assim não ter a fé legítima e salvífica que se manifesta no grande amor de Deus. Essas pessoas, elas são o retrato das virgens insensatas. Tinham tudo e ao mesmo tempo não tinham nada. Tinham aparência, mas não eram, pois a elas lhe faltava o essencial. Lhes faltavam nascer da água e do Espírito. Faltavam-lhes nascer de novo. Portanto, no grande dia, serão encontradas pelo Cordeiro como sempre estiveram. E como é que sempre estiveram? No estado anterior, como nós um dia estávamos. Se é que ainda não estamos, plenamente mortos em nossos delitos e pecados. Nos encontramos assim ainda? Eis a pergunta. E a terceira verdade é que no grande dia do Senhor, muitos não estarão prontos. E esses muitos serão surpreendidos. E o versículo 5, o Senhor diz: como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Não nos é informado os motivos pelos quais o noivo demorou. No entanto, o texto nos diz que todas as virgens ficaram cansadas.
todas elas, tanto as insensatas como as sensatas, tanto as estúpidas como as prudentes, cansaram, adormeceram, perderam a coragem, ficaram sem força, desanimaram. Talvez até todas duas disseram assim: será que ele vem mesmo? As duas. Os dois grupos, insensatas e prudentes. Elas dormiram, ficaram indolentes a um momento tão importante. Este fato traz mais uma característica entre elas, e que as deixam aparentemente um tanto semelhantes. Porque todas elas dormiram. E queridos, e assim será também quando Jesus voltar ao mundo. Nosso Senhor encontrará a grande maioria da humanidade totalmente incrédula e despreparada. Mas encontrará também uma boa fatia do seu povo no estado da alma indolente e sonolento. Ainda que estando dentro das igrejas com a lamparina na mão. O estudo, a política, o trabalho, seja qual for ele. As mais variadas formas de diversões, as vaidades da vida, as futilidades, estarão tomando nossas mentes da mesma forma como agora foi nos mostrado. E isso vai impedindo de todos nós pensarmos sobre o reino dos céus como uma verdade, como um fato que irá acontecer e que deveríamos estar todos nós desejosos que logo acontecesse. De um lado vão estar ricos se orgulhando dos seus bens, já outros vão estar de outro lado completamente oposto, os pobres reclamando e murmurando de sua pobreza. As muitas igrejas espalhadas sobre a terra perderão tempo, sabe com quê? Com atividades meramente sociais, ao invés de estarem se conduzindo como igrejas, estão se conduzindo como clubes sociais, cheios de toda sorte de atividade, menos as do reino, oferecendo tudo, menos o evangelho que salva, trocando as coisas, trocando a verdade de Deus pelas coisas desse mundo, trocando a palavra de Deus pelas questões de ordem cultural. Estarão cheios de divisões, estarão também presas às discussões teológicas que são completamente inúteis, que é só perda de tempo, e que quando menos esperamos estamos envolvidos com isso. Por outro lado, os pregadores e evangelistas
proclamarão o evangelho a fim de que homens e mulheres, de fato, se arrependam dos seus pecados. No entanto, estes estarão adiando suas decisões dia após dia. Quem sabe amanhã? Hoje não. Depois. Você pode me dar um minuto? O que é? Eu queria orar pela sua vida. Agora eu estou com pressa. Você pode me dar um minuto? O que é? Não, tem uma coisa aqui muito boa para você. Você vai ganhar dinheiro. Opa, o que foi? Estou à sua disposição. Você pode me dar um minuto? Eu queria falar de Cristo a você. Estou sem tempo. É por isso que a palavra diz que todos nós seremos indesculpáveis diante desse grande dia. Ah, ninguém me falou. Mentira. Ah, não insistiram. Os evangelistas simplesmente seguiram a ordem. Se chegarem no local, forem bem recebidos, lhe abençoarem, lhe receberem, lhe ouvirem, saia de lá e os abençoe. Mas se chegarem em algum canto, forem maltratados, lhe virarem as costas, o Senhor do Evangelho, Ele diz: batam os pés, tirem a poeira dos seus pés e sigam. A parte que temos que fazer, e de responsabilidade nossa, da igreja, do Senhor, é proclamar esse Evangelho. Não é minha força, não é a sua, não é a nossa capacidade de pregar, de falar, não é nosso jeitinho, não são nossas estratégias. É Deus. E então, no meio de tudo isso, quando menos se espera, numa hora que ninguém imagina, nosso Senhor Jesus Cristo, em pessoa, aparecerá de forma súbita e imprevista. E nesse momento, todos quanto estavam voltados aos seus próprios desejos, às suas paixões, às suas vontades, às suas ocupações, haverão de parar tudo a fim de comparecerem diante de Jesus para dar conta de suas vidas. Quer creia, quer não creia. A Bíblia diz isso. Que nesse dia, todos irão se prostrar diante do Senhor. E aquele que não crê vai olhar e dizer: de fato, não é que tu és o Senhor? Só que agora vai ser tarde demais. Agora, a demora do noivo simboliza o período exatamente entre as duas vindas de Jesus. Esse é o tempo. Quanto tempo? Não sei. Só Deus sabe. A única coisa que eu sei é que Jesus vem. Então Jesus, queridos, ele acrescenta e diz, versículo agora 6, à meia-noite foram acordados pelo grito. Vejam, o noivo está chegando. Vejam, o noivo está chegando. Me perdoe. Saiam para recebê-lo. À meia-noite se ouviu um grito. O grito falava que o noivo estava chegando. E no capítulo 24, anterior a esse, Jesus disse que sua chegada será anunciada por sinais pavorosos e aterrorizantes. Guerras, rumores de guerras, escândalos e mais escândalos e por aí afora. A falta de amor.
o grito de aviso: vejam, o noivo está chegando. E ali espantou todos quanto estavam indolentes, desapercebidos, desprevenidos. Na verdade, despreparados. Como é muitíssimo importante que esta verdade seja pregada regular aos ouvidos da igreja, coisa que não se prega. A se pregar isso, o povo vai embora. Pela primeira vez eu fui à consciência cristã. Eu não tinha vindo ainda. Desde 2000, ela é bem mais tempo do que isso, mas desde 2013, 14, nós íamos fazer missões no Cariri, e esse ano não fui, então fui lá visitar, fui conhecer. A coisa mais bela que eu vi naquela consciência cristã foi o compromisso com a palavra. Lá a igreja é exortada. Isso é que é lindo. A igreja é advertida a sua responsabilidade. A igreja sai de lá espancada. Espancada no bom sentido da palavra. Se é que pode ser bom sentido em espancar. Mas isso. A gente sempre fala, e a Bíblia diz, né, que graças a Deus que o Senhor nos corrige, né, e que Ele não retém sua vara. E o próximo ano vê qual é o assunto: céu e inferno. E por que acha que a consciência cristã, dado o fato de ser uma atividade séria, está pregando sobre isso? É porque ela quer, no meio daquelas milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que ali vão, possam ser exortadas, as igrejas serem exortadas a pregar o que deixaram de pregar já há algum tempo. E não pregam, sabe por quê? Para que suas cadeiras estejam superlotadas. Para não ofender o pecador. Enquanto o pecador ofende Deus todo dia. Portanto, é muitíssimo importante que esta verdade seja pregada. A fim de acordar ambos os grupos da igreja, insensatos e sensatos. Os insensatos que precisam se converter. E os sensatos que precisam nós, em meio a esses prudentes, e assim somos, acordar, despertar da indolência das questões de ordem religiosa, que muitas vezes torna-se em nossas vidas, digo por mim, eu não sei vocês, nos fazem fariseus, hipócritas. Falamos isso, daquilo outro, e só falamos. Precisa ser falado para que os superficiais e sonolentos professos despertem. Mas também aqueles que estão adormecidos, que amam nosso Senhor, despertem também. Assim, meus irmãos, quando o noivo estava prestes a chegar, as virgens despertaram e se colocaram em pé para prepararem suas lamparinas. Versículo 7. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Nesse exato momento, as virgens insensatas entenderam o tamanho da estupidez delas. Como falamos, elas eram muito parecidas. Botando as duas juntos, insensatas e prudentes, eram quase imperceptíveis sua diferença, embora uma grande diferença. No entanto, foi à meia-noite que a grande diferença delas veio à tona.
Ao contrário das prudentes que se encheram de uma alegria indizível, com a chegada do noivo, o esperado noivo, as insensatas aconteceu com ela. Não se alegraram, se apavoraram. Começaram a tremer na base. Entraram em completo desespero. E Jesus continuou, e agora o versículo 8 e 9, o Senhor diz: então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Então as virgens insensatas passam a valorizar o que antes elas desprezavam com toda a força de sua indiferença. Elas pensavam que o óleo não tinha qualquer sentido, que era algo inútil, era algo desnecessário, que o que elas tinham era o bastante. Já me basta só isso. E por isso elas foram de fato muito estúpidas, elas não conseguiram discernir a gravidade da sua posição, a gravidade do seu mau entendimento. Então as virgens prudentes não tinham qualquer problema, pois elas tinham óleo e óleo em abundância. E assim logo acenderam suas lamparinas, algo que as insensatas não puderam fazer. E dessa forma passam a implorar às amigas por óleo. O pastor Robert Charles Spurgeon, ele fala que esta parábola não tem o fim de advertir sobre o compartilhar. Nesse caso aqui, não. Compartilhar, não. Mas essa parábola, ela tem o objetivo de advertir sobre o dever de estarmos preparados para o dia da vinda do noivo. Algo que as prudentes estavam preparadíssimas. E ocorre que vocês não podem se preparar por mim. E tampouco eu posso me preparar por vocês. O texto da parábola diz que quando chegou o noivo, as virgens insensatas falaram às prudentes: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. E o texto continua a nos dizer: as outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Então, meus irmãos, a resposta das prudentes às insensatas foi que não poderiam lhes compartilhar o óleo. Ou seja, é algo impossível compartilharmos o Espírito Santo com aqueles que não o têm. Tem como? Ou seja, ninguém entra no reino de Deus pegando carona na fé de outro. Não tem. A minha fé é uma relação, aí sim, completamente individual com Deus. Essa fé em Deus me gera uma relação de intimidade com Ele, a fé legítima. É claro que no momento em que eu me relaciono com Deus, experimento do seu amor, essa mesma fé me dá a condição de compartilhar a relação desse amor.
Então ninguém pode ser salvo através da fé do pai, da mãe. Ninguém pode ser salvo através da fé do marido, da esposa. Ninguém pode ser salvo através da fé do amigo. Ninguém pode ser salvo através da fé do irmão. E de quem quer que seja. Ninguém pode ser salvo por isso. Às vezes nós queremos fazer coisas com pessoas que nós amamos e que queremos que elas conheçam a Cristo como nós conhecemos um dia. E pensamos que nós temos a capacidade. É como se eu fizer isso, eu vou resolver o problema. E muitas vezes nós nos vimos, quando assim colocamos em nossa mente isso, nos vimos lá na frente decepcionados. Rapaz, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Rapaz, a pessoa falou assim, o meu filho, a minha mulher, a minha esposa, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe, seja quem for, que eu ame profundamente, faz parte do seu, da minha família. Queria que eu fizesse isso, e eu fiz isso, para ver se a coisa acontecia. Ele estava querendo ir para a igreja da heresia do reino de Satanás, e lá alguma coisa falam de Jesus, eu vou com ele para lá. Então a gente começa a fazer coisas mirabolantes, e às vezes não chega nem ao extremo disso, a fim de ver o resultado, e quando na verdade quem efetua, quem opera, é o Espírito Santo de Deus, na vida de cada um de nós. Então ninguém é salvo pela fé de ninguém, nós somos salvos pela fé individual nossa, se assim ela for verdadeira e legítima, salvífica em Cristo Jesus. E fim de papo. O que a gente pode orar, o que a gente pode fazer é pregar o Evangelho, o que a gente pode fazer é anunciar as boas novas, que é pregar o Evangelho, enfim. A gente tentar ser cartas vivas de Cristo na vida dos outros, das outras pessoas. Tentar o mínimo possível de não ser pedra de tropeço na vida dos outros para esse Evangelho. O que é uma luta para nós. Porque muitas vezes é o que nós expressamos por aí. Pelo falar, pela conduta, pelo jeito de agir. Aonde as pessoas lá do outro lado, embora isso não vai ser desculpa também para esse dia. Para ser crente como o Sérgio, eu não quero não. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Isso não vai servir de desculpa. E a parábola vai dando o seu desfecho. Versículo 10. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou, então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Foram em busca do óleo e quando voltaram a porta estava fechada. E já era mais tarde que nunca. Os que estavam preparados, que inclui as 5 prudentes, juntaram-se ao noivo e celebraram as bodas. E a porta foi trancada, fechada. Chegamos ao momento ainda mais crucial e triste nas vidas daquelas 5 virgens insensatas. Versículo 11 e 12. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram e ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. As virgens insensatas,
compraram o óleo e assim correm até a casa do noivo. Elas já sabiam que haviam perdido o cortejo do casamento. Cortejo esse para o qual elas foram convidadas a participarem. Mas a porta de acesso já estava fechada. No entanto, dirigiram-se de forma respeitosa ao noivo. E a ele pediram que abrisse a porta. Porém, a resposta foi terrivelmente aterrorizadora. A verdade é que não as conheço. Eis uma resposta duríssima que haverá no futuro para muitos. E não são poucos, são muitos. Que possamos então discernir, de forma sincera e de forma humilde, que tal experiência, como essa das insensatas, não seja uma realidade em nossas vidas. Pois isso significará a nossa ruína e ruína completa. Afinal, muitos são os que professam a fé cristã. Muitos. Se você olhar, nós somos um país onde a maioria se denomina cristão. Maioria. Dizem saber sobre Cristo, ainda que não conheçam, mas sabem. Se a maioria dos cristãos professos do nosso país fossem de fato cristãos, quantas e quantas igrejas estariam por aí cheias? Muitos são os que professam a fé cristã, contudo não têm preocupação de viverem o cristianismo verdadeiro em suas vidas. Muitos falam crer em Cristo, porém não amam a Cristo. Muitos não têm qualquer ideia da importância do arrependimento. E por não saberem sobre isso, jamais experimentaram o soberano e poderoso processo do novo nascimento. Porém, na chegada do Cordeiro para as suas bodas, estes irão saber e ter a certeza de todas essas coisas. Portanto, saberão, naquele dia, quão necessitados eram eles de terem um Salvador, tal como Jesus. Mas aí já será muito tarde. Aí será mais tarde do que nunca. Nesse momento será muito tarde sair à procura do óleo. Depois que a trombeta tocar, depois que o portal da graça fechar, depois que o Senhor disser aos seus que venham até Ele, servos bons e fiéis, não adiantará mais ir atrás do óleo, ou seja, não adiantará mais dizer, eu creio. Será muito tarde. Quando o noivo voltar para buscar a sua noiva, todo mundo incrédulo
reconhecerá o quanto foram insensatos, ou seja, o quanto eles foram estúpidos, o quanto eles não discerniram a respeito do verdadeiro Evangelho. E aí será muito tarde, e repito, mais tarde do que nunca. E o Senhor Jesus conclui, no versículo 13, diz: portanto, vigie, pois não sabe o dia, nem a hora da volta. O texto que observamos nos diz que o noivo, quando veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta foi trancada, foi fechada. Se há um grupo que está preparado para a segunda vinda de Jesus, esse grupo é dos cristãos verdadeiros, daqueles que nasceram de novo, dos discípulos dispostos a negarem suas vidas e tomar sua cruz todos os dias. Serão somente aqueles que foram lavados pelo sangue precioso do Cordeiro Santo de Deus. Serão somente aqueles que foram revestidos da justiça de Cristo mediante a fé. Serão somente aqueles que foram renovados pelo habitar do Espírito Santo. Somente estes serão os que irão com coragem ao encontro do Senhor, com coragem e animados, com coragem e felizes, com coragem e em completa alegria, ao encontro do Senhor. E sabe para quê? Esses vão certos que o seu lugar está pronto. Eles vão certos que irão lá e vão tomar o lugar no grande banquete das bodas do Cordeiro. Quando as trombetas tocarem, eles vão dar pulos de alegria. Quando as trombetas tocarem, estes vão saltarem em felicidade. Vão gritarem: ó Jesus, enfim chegaste. Aguardávamos a tua volta com grande expectativa. Ó Jesus, agora tudo se consumará. A porta não será fechada somente para os incrédulos, mas a porta vai ser fechada também, sabe para quem? Para o sofrimento. A porta não vai ser só fechada para os incrédulos e para o sofrimento, vai ser fechada para a dor. Vai ser fechada para o choro. Vai ser fechada para todo o mal. Vai ser fechada para a morte. A porta será fechada para as tentações do diabo. A porta será fechada para quaisquer dúvidas e quaisquer medos. Sim, queridos, a porta será fechada e nunca mais será aberta. Quão maravilhosa esperança temos em nosso Senhor. De fato, os nossos sofrimentos neste tempo presente, que aqui estamos como estrangeiros e peregrinos, esses momentos não são dignos
de serem comparados com a glória futura que há de nos ser revelada. Para os remidos, não existe qualquer dúvida. O dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo é certo que irá compensar tudo quanto mais nós tenhamos passado aqui nesta terra. Vai valer completamente a pena. Aliás, pela fé, já está valendo. Quando Jesus voltar, as pessoas na igreja ficarão exultantes. Porém, uma boa parte destas pessoas não terão azeite. Ou seja, não terão o Espírito Santo. E infelizmente ocorrerá com eles o mesmo que houve com as virgens insensatas. A porta será fechada e não entrarão para as bodas do Cordeiro. E não adiantará bater na porta e ser o mais respeitoso possível e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A resposta continuará sendo a mesma. Eu não sei quem você é. Precisamos conhecermos a Cristo e sermos conhecidos dele. A pergunta é: isso é uma verdade em nós? Conhecemos ele? E ele nos conhece. Conhecemos ele como Salvador e Senhor, e ele nos conhece como servos. Precisamos saber se estamos preparados, pois assim como foi a chegada do noivo, nesta parábola será também a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, incerta, mistério de louvor. Todas as virgens insensatas e prudentes entendiam que seriam aceitas pelo noivo no grande dia. Todas as 10. No entanto, metade delas estavam erradas no seu entendimento. Jesus fez a divisão das virgens por 2 tipos. Metade insensata, metade prudente. Eu oro e oremos ao Senhor para que possamos nós, cada um de nós, refletir de forma bastante humilde e de forma muito sincera quanto à nossa fé, a fim de que tenhamos certeza que ela de fato ela é verdadeira, ela é genuína, ela é salvífica. Que nós não sejamos mais uma virgem insensata, uma virgem estúpida, sem discernimento. Que sejamos agora sensatos. Sejamos aqueles que de fato discernem as coisas espirituais. Que não sejamos mais insensatos, como muitos e muitos que existem. Lembremos
Vigiem, pois não sabemos o dia nem a hora da volta. Pode ser hoje. Maranata, vem, Senhor Jesus. Toca tuas trombetas. Estamos aqui para vivermos os teus propósitos, a tua vontade. Mas estamos aqui na grande expectativa que tu venhas. E nós sabemos que o Senhor virá. O Senhor disse que viria nos salvar. O Senhor veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, nos deu vida e vida eterna. O Senhor é fiel à tua palavra. E o Senhor continua sendo fiel, nós assim cremos. Portanto, em breve, Senhor, tu virás. Quiçá, tomara, que seja hoje, agora. Vem, Jesus. Vem nos buscar. O dia é incerto. Estamos preparados? Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, tenha misericórdia de nós